com o nosso devocional diário, buscando na palavra do Senhor a nossa força, o nosso pão diário, a nossa esperança no único que pode nos transformar e pode transformar as nossas vidas, pode transformar o nosso hoje, no único que pode nos curar, no único que pode mudar o nosso caráter, no único Deus onde nos promete uma eternidade junto dele, no único Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue real, o seu sangue precioso lá naquela cruz por mim e por você. E este Deus, ele nos resgata dos poços mais fundos que nós possamos estar, das dores mais profundas que nós possamos estar sentindo. Ele nos resgata de todo lugar onde nós nos encontramos sem esperança, onde nós nos encontramos sem ânimo, onde a angústia toma conta das nossas vidas, onde a ansiedade é constante. Esse Deus, ele nos resgata. Esse Deus, ele pode fazer o impossível. Este Deus, ele é poderoso para mudar, para fazer maravilhas, para fazer milagres ainda hoje, ainda nesses dias. E é neste Deus que eu confio, é neste Deus que eu deposito a minha vida, é neste Deus que eu creio e é com este Deus que eu quero andar todos os dias da minha vida, a cada segundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer quem é este Deus. E nós só vamos conhecer quem é este Deus através das Escrituras. E eu já quero orar para nós iniciarmos, porque eu quero passar uma meditação sobre algo que eu vi ontem. Eu vou orar já. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Não somos merecedores, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, somos frágeis, meu Deus. Somos suscetíveis, a Deus, a tempestades, mas Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que está junto conosco no meio da tempestade. Tu és um Deus que está junto conosco no vale da morte. Tu és um Deus que está junto conosco em todas as aflições das nossas vidas, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, nos trazendo alegria, nos trazendo vida, nos trazendo esperança. E é em Ti que nós confiamos. Senhor, eu entrego a palavra de hoje, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Teu Santo Espírito ministre no meu coração e no coração daqueles que irão assistir e que estão assistindo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva, penetre, Senhor, em nossos corações, em nossas almas, nos trazendo ânimo nesse dia, nos trazendo vida nesse dia, Senhor, nos trazendo a clareza, Senhor, daquilo que as Tuas Escrituras querem nos alertar, Senhor, sobre a vida aqui neste mundo. Eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a bomba lançada em Hiroshima. E me chamou muita atenção aquele documentário que os sobreviventes, né, aqueles que ainda estão vivos, agora eu não sei se ainda estão vivos ou se o documentário é de alguns anos atrás, eu não vi a esse respeito. A bomba de Hiroshima foi em 1944, 1945, por esse tempo. E os Estados Unidos produziu essa bomba, né? E aí mostra eles colocando a bomba ali dentro do avião, a alegria daquelas pessoas em estarem ali, né? É um contexto muito triste, na verdade. Quem olha de fora, quem olha e vê aquele contexto e vê depois a repercussão, os resultados daquele contexto. Então eles mostram ali as cenas, eles colocando a bomba no avião, eles sendo ali, né, o avião indo, né, aquele contexto todo que aconteceu. Em 1941, só que Japão foi o primeiro a atacar os americanos lá em Pearl Harbor, em 1941, onde morreram em torno de mais de 2.000 pessoas, e a maioria deles eram militares, né, porque eles foram lá e colocaram a bomba ali
justamente no local, né, na zona militar ali dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que não estava na guerra, agora ele entra na guerra. Então, produz essa bomba e 4 anos depois ele vai lá para lançar essa bomba em Hiroshima. Mas ali dentro daquele contexto, os japoneses, eles eram aliados dos alemães, aliados de Hitler, aliados daquele massacre aos judeus, aliados àquele contexto onde muitas famílias foram dizimadas, foram massacradas, foram oprimidas, foram torturadas, né? Foram usadas como pesquisas ali, ciências em atrocidades. Então, voltando para o contexto, os americanos vão lá e lançam lá a bomba em Hiroshima. Uma vingança, uma repercussão. Este mundo, ele vive dentro deste contexto. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós vamos ler Apocalipse 18. Esse mundo, ele vive desse contexto. O espírito deste mundo, o espírito que rege esse mundo, é um espírito de vingança, é um espírito de destruição, é um espírito de morte. Então, é um espírito de ira, é um espírito de raiva, é um espírito de individualidade. Muitos estudiosos dizem que o anticristo, na verdade, ele já está aqui presente entre nós. O anticristo é todo pensamento, é o pensamento ligado a este mundo, é o pensamento ligado à luxúria, aos tesouros desse mundo, à individualidade. E ontem eu via também os piores lugares do mundo. Não sei por que ontem vieram esses vídeos para mim e eu assisti. Os piores lugares do mundo para se viver, né? E um desses contextos, eles mostram ali a riqueza dos Emirados Árabes ali, agora não lembro o nome essa cidade bem conhecida agora, que agora não me vem à cabeça. Mas a riqueza, as construções mirabolantes, luxuosas, em contrapartida eles mostram ali os estrangeiros, né, aqueles que estão ali construindo aquilo ali, aqueles que estão ali, que vieram buscar um sustento melhor para suas famílias, mas têm ali os seus passaportes resgatados, vivem ali como escravos, dormem ao relento, enquanto a luxuosidade das construções ali, que não me vem o local, está ali sendo construído. Essa é a desigualdade deste mundo. E voltando lá para Hiroshima, então, ali os americanos lançam aquela bomba ali, e só restaram 2 fotos ali, pelo menos esse documentário mostrou, restaram 2 fotos que um fotógrafo, com muita timidez, né, ele registrou aqueles momentos e ele conta, tem o testemunho dele. Então, aquelas pessoas que estavam com roupas mais leves, a bomba, ela deixou aquelas pessoas nuas, as queimaduras. Ali naquele momento, imediatamente morreram 70, 80 mil pessoas, mas em consequência, nos dias seguintes, em consequências daquilo ali, da bomba, morreram em torno de 140 mil pessoas. E dentro deste contexto ainda, um dos militares dava o depoimento ali nesse documentário, onde as pessoas se encontraram, os sobreviventes se encontraram numa ponte, que até tem um monumento a essas pessoas ali na ponte lá no Japão. E quando chegaram os carros para ajudar as pessoas diante daquele... Porque num raio de 3 quilômetros, se não me engano, foi tudo destruído. As pessoas que estavam mais próximas fora daquele raio, então foram as que conseguiram chegar com vida ali àquela ponte. E a maioria delas eram crianças. E nessa foto até mostra uma adolescente, uma mulher, né, com uma criança totalmente carbonizada em seus braços. E aí quando chegam os caminhões de ajuda, os caminhões militares, os militares não querem ajudar mulheres e crianças, só homens que estão ali, que podem ser usados para a guerra, que podem ser usados para carregar uma arma. Este é o mundo de hoje. Este é o mundo em que nós vivemos.
Não mudou nada. E aqui o Apocalipse 18, olha o que fala Apocalipse 18. João escreveu, quando ele estava preso na ilha de Patmos, o apóstolo João escreveu diante de uma visão, que todo o Apocalipse foi uma visão daquilo que ainda iria acontecer, daquilo que estava, né, de toda a sequência do que iria acontecer e da chamada que o Senhor dava ali para 7 igrejas ali. E está todo Apocalipse é recheado muitas vezes de, de contextos difíceis de nós entendermos. Mas esse contexto aqui sobre a queda da Babilônia, a Babilônia é o espírito de morte, é o espírito de cativeiro, o espírito de destruição que vem através da que os judeus viveram ali, do que os israelitas viveram lá na Babilônia durante os 70 anos de cativeiro. Então, a referência que nós damos para a Babilônia é a referência que nós estamos vivendo hoje. A Babilônia são os dias de hoje, a Babilônia é o mundo de hoje. Mas vamos começar a ler ali, capítulo 18 de Apocalipse. Depois disso, ali João já havia tido várias visões e ele escreve a respeito das visões. Então, o texto começa assim: depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. A destruição, aquele que é inimigo das nossas almas, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, eu e você que cremos em Jesus Cristo, saiam dela, meu povo. Não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoarão até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo, agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso essas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Em um só dia, as nossas vidas elas podem mudar, elas podem transformar. Por isso que no meu devocional eu friso muito a importância do dia. Hoje é o dia mais importante. Hoje é o dia que nós devemos decidir por Cristo Jesus. E não é por medo dessa palavra, não, mas pelo amparo, pela proteção, por aquilo que é bom, por aquilo que é precioso, por aquilo que é o fato de nos entregarmos nas mãos de um Deus que nos ama, um Deus que nos conforta, um Deus que nos cuida, um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Nos mínimos detalhes, Ele está ali cuidando das nossas vidas. Nos mínimos detalhes, Ele está ali nos trazendo providências, muitas vezes, além do que nós necessitamos, quando nós cremos nele. E eu quero ir lá para Apocalipse 22, quando João continua falando, e o título da minha Bíblia fala: Jesus vem. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse:
Não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adore somente a Deus. Adore somente a Deus. Quando nós nos infiltramos, né? Quando nós começamos a voltar os nossos olhos para o que este mundo nos oferece, nós vamos nos corrompendo e nós começamos a adorar outras situações. Nós começamos a adorar o dinheiro, nós começamos a adorar os tesouros dessa terra, e isso não quer dizer que o nosso Deus não possa nos dar, certo? Não é isso, mas começamos a adorar um trabalho, aquela forma excessiva, né? Aquela compulsão excessiva, e deixamos de olhar para os nossos entes queridos dentro de casa, deixamos de estender a mão para aquele que necessita. O espírito deste mundo, o anticristo, ele vai nos levar à luxúria, né? A adoração ao corpo, a busca pelo corpo perfeito, a busca pelo exterior, né? A busca pela melhor casa, a busca pelo melhor carro, a busca pelo melhor trabalho, a busca por ser melhor do que o outro, a busca por ser o bambambam bam, bam da família, a busca, né? O individualismo. Não, eu não vou fazer isso para ti porque eu não tô afim, né? Eu vou te ajudar quando eu quiser. Nós devemos ter um equilíbrio em todas as coisas, mas quando nós começamos a puxar o egoísmo, né? Trazer o egoísmo para as nossas vidas, é só o eu, é só eu que importo, então nada disso faz parte de quem está com Cristo. E aí, continuando no versículo 10, em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Lá em Hiroshima mostram vídeos do dia desse contexto, né? Era cedo, as pessoas estavam ali, umas estavam tomando seu cafezinho, outras já estavam ali dentro do seu contexto profissional, outras estavam ali caminhando pela rua, mostra ali as pessoas, né, as mães com os filhos. Num segundo, 70, 80 mil pessoas morrem instantaneamente. Num segundo. Porque homens poderosos resolvem conflitar entre si, decidem, né, lutar pelos seus territórios, lutar pelas suas autoridades. 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa. Jesus vem em breve. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa, Jesus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano, Ele é tudo. 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes, felizes aqueles que todos os dias se arrependem de seus pecados e são lavados pelas misericórdias deste Deus. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade, comer do fruto da árvore da vida. A nós será permitido entrar na eternidade, entrar no jardim do Éden e comer do fruto da vida, uma eternidade com esse Deus soberano, uma eternidade com Jesus. Eu visualizo a entrada, assim, os perfumes que aquelas árvores, o perfume daquelas plantas, das mais exóticas, das mais diferentes possíveis, os animais ali juntos, o gramado, né, as árvores frutíferas e Jesus Cristo com a luz, que não haverá mais trevas naquele lugar, naquela cidade, naquele tempo, naquela eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais ansiedade, mas o próprio Deus será aquele que iluminará com a sua luz. As águas serão cristalinas, não haverá mais poluição,
Ontem, nesse documentário que eu vi sobre as cidades, piores cidades do mundo, as pessoas vivendo ao lado de um lixão, famílias completas ali catando lixo, outras vivendo ao lado de bueiros, de rios, totalmente cheios de lixo. Aquela era a realidade delas diariamente. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, eu herdeiro de seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito de Deus que está conosco e a noiva que somos nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, falamos: vem Jesus, vem Jesus. E aí a palavra continua, que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça. Agora as minhas palavras, né? Mas aqui a palavra da Bíblia, da água da vida. E o Senhor nos fala que quando nós estamos com Ele, águas vivas saem do nosso interior. Isso é mais uma comprovação que quando nós estamos com esse Deus, nós temos Ele morando no nosso interior, nós temos Ele conosco, nós não estamos sozinhos nas aflições do nosso hoje, não estamos sozinhos na angústia do nosso hoje. E ontem eu ainda falava, antes de ontem, eu falava para uma pessoa sobre uma missionária que eu gosto muito dela, e que ela amarrou em determinado momento da vida dela, onde ela perdeu o marido, e em questão de 1 ano ela perdeu a filha dela, e depois ela perdeu totalmente o projeto que ela tinha, né, a estrutura do projeto que ela tinha numa favela lá no Rio de Janeiro, e que ela amarrou seus 2 dedinhos com um cordão, porque cada vez que ela fosse se mover, ela queria entender que aquele Deus estava com ela, de que ela não estava sozinha, de que ela não estava só. Então ela disse que ela levou muito tempo até que essa verdade fosse inserida no seu interior e ela entendesse que aquele Deus estava com ela. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que rios de águas vivas jorram do nosso interior quando nós estamos com este Deus. Ele está aqui, Ele está em nós, Ele é aquele que está à frente, Ele é aquele que está na retaguarda, Ele é aquele que é um muro de fogo, Ele é aquele que ilumina os nossos pensamentos, Ele é aquele que muda o nosso caráter, Ele é tudo. E aí, continuando, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve, Jesus Cristo. Amém. Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E para finalizar, eu quero ir lá para Mateus 24, a partir do versículo 15, onde Jesus nos fala aqui sobre os acontecimentos futuros, que são esses acontecimentos aqui que João nos fala através de Apocalipse. Aqui Jesus nos dá mais instruções. Lembre-se, essa palavra não é para te deixar amedrontado nesse dia, mas essa palavra é para que você tome um posicionamento na sua vida. Não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Não deixe para amanhã a entrega total a Jesus Cristo. Não deixe para amanhã a libertação, porque quando nós não estamos em Cristo, nós somos cativos. Nós somos cativos na nossa mente, nós somos cativos no nosso coração, nós somos cativos de situações, de medo, de angústias, de transtornos. Nós somos cativos. Mas quando nós temos Jesus, nós somos livres. Nós somos livres. Mesmo que as aflições estejam aí, né, invadindo as nossas vidas, mesmo que as aflições venham para nos provar tantas vezes, para nos lapidar tantas vezes, porque o Senhor, Ele também quer saber onde é que estão nossos corações. E muitas vezes nós
nós vestimos uma capa, uma roupa, né, de cristãos. Não, eu sou cristã. Tem ali a Bíblia no Salmo 91 aberta, cheia de pó na frente na porta de entrada da casa, mas não conhece o que o Senhor está nos falando sobre os últimos dias, não conhece o que este Deus fala sobre a sua própria identidade e sobre quem nós somos nele e através dele. Simplesmente se autodenominam algo que não usufruem. Então, Mateus 24, versículo 15, fala o seguinte: chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou. Isso é o próprio Jesus falando ali dentro daquele contexto. Enquanto ele estava aqui nessa terra como homem, né? Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. O nosso Deus está aqui nos falando, Jesus está nos falando que Ele limitou esse tempo de angústia por minha causa e por sua causa. Então, o tempo foi limitado por causa dos escolhidos. 23, portanto, se alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. 26, portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Eu vou finalizar aqui. Então, essa palavra que eu tenho para nós hoje é um dia de decisão. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós podemos decidir andar com Cristo verdadeiramente. Em uma conversa com uma amiga, esses tempos atrás, na minha ilusão, né, na minha pequenez, eu falava, né, quando eu li essa passagem aqui, que todos verão quando Jesus estiver vindo. Eu dizia para ela, é por causa do celular, todos verão quando Jesus estiver vindo, né, por causa do celular, todo mundo vai ver ali ao vivo. Hoje nós vemos situações que acontecem lá do outro lado do mundo de forma imediata. E ela me disse, não, Andréia, o poder deste Deus, ele é tão grandioso que ele vai surgir de um canto a outro e nós veremos, todos nós, a olhos nus. Toda a terra verá esse Deus a olhos nus. Nós subestimamos o poder deste Deus tantas vezes e nós subestimamos o poder deste Deus em nossas vidas tantas vezes. Nós achamos que o nosso problema é maior do que ele. Nós achamos que a doença que nós estamos enfrentando, ela é maior do que ele. Nós achamos que a aflição, o divórcio, a separação, a perda de um filho é maior do que ele. Mas não. Este Deus, ele é maior do que todas as coisas. Este Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Este Deus, no momento de hoje, ele pode,
tirar a doença que está em você, ou a doença que possa estar em mim. Ele pode mudar a minha situação num segundo. Ele pode mudar a situação financeira, ele pode mudar um casamento quebrado, ele pode trazer um amado, uma amada para alguém que está aguardando. Este Deus é o Deus do já. Esse Deus é o Deus do agora. Esse Deus é o Deus do poder. Esse Deus pode tirar uma praga que esteja atacando aí a sua casa, a sua lavoura, a sua vida. Este Deus é o Deus do já. Esse Deus é o Deus do agora. Esse Deus é o Deus do poder. Esse Deus, ele é tudo. Então não há problema que você esteja enfrentando ou que eu esteja enfrentando que seja maior que este Deus. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos derramar no altar dele. Nos curvarmos. Ali o Senhor falava que o povo no deserto era um povo de dura cerviz, né? Que não se curvava, endurecido, altivo, arrogante, soberbo. E o Senhor, ele ama aqueles que são de coração quebrantado. O Senhor, ele ama aqueles que são de coração humilde. O Senhor, ele ama aqueles que entendem que não são nada. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada se tu não estiveres comigo. Eu não consigo avançar se tu não estiveres comigo. Essa precisa ser a nossa oração diária. Nós devemos entregar nossas vidas diariamente a este Deus, dizendo, olha, Senhor, se tu não fores comigo, se tu não me capacitares, se tu não me ajudares, não me faça ir, não me faça prosseguir. Da mesma forma como Moisés fala lá no deserto, Senhor, se tu não fores à frente, não me faça ir com este povo. Eu entrego essa meditação sobre a soberania do nosso Deus, sobre a decisão do hoje, sobre o agora, sobre o já. É hoje, não deixa para amanhã o que você deve fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos, meu Deus, que nós possamos, nesse dia, Senhor, tomarmos a decisão correta, a decisão de estarmos na tua presença, a decisão, Senhor, de entrarmos para o teu aprisco, a decisão, Senhor, de nos quebrantarmos na tua presença e declararmos, Senhor, se tu não fores conosco, não nos envia. Se tu não fores à frente, não nos deixa sair de onde nós estamos. Ó Deus, nos ajuda a entendermos aquilo que nós precisamos mudar no nosso eu. Nos revitaliza hoje nesse dia, nos aviva nesse dia, Senhor. Derrama da tua alegria, Senhor, derrama da tua clareza referente à tua palavra, referente a quem somos na tua presença, porque sabemos que somos únicos. Temos um único DNA, Senhor, e que tu nos olhas, Senhor, de forma individual e que tu falas conosco em conjunto, mas tu também falas conosco de forma individual. Senhor, que nós possamos ter nesse dia, Senhor, um encontro verdadeiro contigo. Que nesse dia nós possamos, ó Deus, sermos cheios de Ti, Espírito de Deus, sermos cheios de Ti, Jesus, e que nós possamos estar fortalecidos, nós possamos andar com passos firmes, ó Deus, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, que nós possamos avançar, olhando nos Teus olhos, Senhor, certos de que o nosso fim, ele é feliz, de que Tu já tens tudo preparado para nós, de que nós temos uma eternidade contigo e que nós já temos aqui nessa terra também uma prova, Senhor, do que é o Teu Espírito, do que é viver contigo, a Tua proteção, Senhor. E as trevas, elas não prevalecem quando Tu estás conosco, quando nós estamos contigo. Eu Te louvo por tudo, Jesus, e entrego esse dia nas Tuas mãos. Sê conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser.